Amém. Boa noite, irmãos. Atos capítulo 9, verso de número 18. Vamos começar este versículo de número 18. Para quem gosta de marcar mensagem, eu vejo aqui que as escamas nos olhos foram removidas, caíram, né? A Bíblia está nos mostrando aqui que caíram as escamas dos olhos de Saulo. E a Bíblia fala que ele então recuperou a sua visão. Para quem não sabe, esse texto fala da conversão de Saulo. Saulo estava indo para Damasco, e a Bíblia fala que ele estava indo para prender alguns crentes. Você tem um conhecimento, você sabe que ele tinha no seu coração perseguir a igreja. E nesse momento a gente vê que então ele tem um encontro com Cristo, ele se converte. A Bíblia diz que ele cai no chão, e quando ele cai, neste verso de número 18, o que a Bíblia está dizendo, igreja? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, então ele foi batizado. Amém? Então diga comigo assim: caíram dos olhos como que escamas. Amém. A gente sabe que, irmãos, a cegueira ali era física, porém, quando a Bíblia relata essas escamas, ela então a gente compreende, né, com a direção do Espírito Santo, que ele não está tratando fisicamente. Essas escamas representam o mundo espiritual. Então veja que fisicamente ele estava cego, completamente cego, ao ponto de não ver ninguém, mas faz a leitura aqui questão de ser mencionada que havia escamas, né? Em outro texto você vai ver falado aqui a Bíblia sobre as travas, né? Sobre algo que então levava à condição de uma cegueira espiritual. E é isso que nós vamos aqui, irmãos, orar hoje, para que as escamas dos nossos olhos, se assim tem, elas sejam removidas, elas caiam por terra, ao ponto da gente recuperar a nossa visão espiritual. Muitas pessoas estão enxergando de forma física, porém os olhos espirituais estão debilitados. Tem pessoas que estão, irmãos, enxergando desalinhado, desajustado, estão enxergando fora daquilo que o Senhor tem mostrado, né? E isso é um grande perigo para a vida do cristão, porque ele pode estar enxergando como aquele relato de Marcos. A Bíblia fala que o cego via uma árvore como homens que estavam andando. Olha só que esquisito, né? Por que ele estava enxergando ali a árvore como os viventes, os homens andando? Porque a visão dele estava desalinhada, turva, a visão dele estava, irmãos, fora do normal, né? E a gente então entende, levando aqui para o lado espiritual, o que você e eu deve fazer é ir diante de Deus e falar: Senhor, se existe uma escama, se existe uma trava, se existe algo que de forma espiritual está me atrapalhando a enxergar como o Senhor quer que eu veja, que tudo isso seja tirado dos meus olhos. Amém, igreja? Digam comigo: eu creio que se existe algo me atrapalhando de enxergar de forma espiritual, diga: hoje vai cair por terra e eu vou recuperar a minha visão em Deus. Amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, a gente vai ver aqui no verso 17 o que Saulo ele recebe de Ananias: uma oração com imposição de mãos. Quando eu lia essa mensagem logo pela manhã, meditando, né, e Deus colocou em meu coração, eu ainda não havia feito isso, embora na sexta-feira a gente está fazendo aqui as orações com imposição de mãos. Hoje Deus colocou no meu coração, vou estar orando por todos vocês, vou chamar você aqui à frente, vou colocar a mão sobre o alto da cabeça de todos vocês, vou fazer uma oração especial voltada para esse sentido, porque após a oração de imposição de mãos que Saulo recebeu de Ananias. Quem era Ananias? Ananias era, irmãos, um servo do Senhor, né? Um discípulo de Cristo, e a gente vê que então ele recebe aquela oração e os olhos se abrem,
né? E eu creio, estamos em consagração, jejum e oração, e eu creio, irmãos, que se tem algo que está impedindo de você ver o que Deus quer te mostrar, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu creio nisso. Agora você também tem que crer na palavra de Deus, porque está escrito assim: Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, orou, irmão Saulo, né? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito. Veja que é uma oração, é uma súplica com uma imposição de mãos. E aí no versículo 18, a Bíblia diz que logo caíram dos olhos como uma escama, e ele então recuperou a sua vista. Os seus olhos se abriram. É isso que nós vamos fazer, irmãos: orar, invocar o poder de Deus e acreditar no coração. Paulo fala assim, irmãos, há uma declaração bíblica que Paulo fala, o que eu falei eu criei. Então a gente tem que crer. Você crê no que a Bíblia está dizendo? Então você tem que expressar, você tem que confessar, né? Dizendo, se tem na minha vida, nos meus olhos, uma escama que está deixando a minha visão espiritual embaçada, embaralhada, turva, eu não consigo compreender, ver claramente o que Deus está fazendo, o que Deus quer me mostrar. Senhor, que hoje eu venha recuperar a minha visão espiritual. Amém, igreja? Eu vejo que, olha só, após esse momento aqui, que caíram dos olhos como que uma escama, ou seja, logo ele enxergou de forma espiritual. Eu vejo, irmãos, que ele logo passa a ver como nunca havia antes visto. Ele passou a enxergar completamente diferente do que como antes ele enxergava. Pensa comigo aqui, como que Saulo via os crentes? Como adversário, como concorrente, como, irmãos, né, vamos dizer aqui, o Saulo então via os crentes como, eu até falava aqui na meditação, no sentido assim, ele via como inimigos, eu sou contra vocês, até porque você sabe que a Bíblia fala que Paulo perseguia a igreja, sim ou não, irmãos? Perseguia ou não perseguia? Então Paulo via, ele enxergava a igreja como rival, como competidores, como, então, né, eu sou perseguidor, eu estou aqui para maltratar, ferir, humilhar, fazer com que esses crentes sofram diante da perseguição. E por muitas vezes isso aconteceu. Mas a partir desse encontro com Cristo, a vida dele é transformada, os seus olhos se abrem e agora ele passa a enxergar diferente. Amém, igreja? Diga comigo, a visão de Saulo mudou completamente. Por que, igreja? Porque as escamas caíram por terra. E ele pôde então recuperar a sua vista. E eu não estou falando agora de visão física, né? Visão espiritual. Quantas vezes você, irmãos, já viu Deus agir? Já viu Deus trabalhar em seu favor? Você já viu Deus, né, fazer grandes feitos? E agora, né, você não consegue enxergar mais. O inimigo, ele quer fazer com que você não veja mais isso. Eu vou entrar nesse assunto, embora falando aqui de visão aberta, para a gente entender, irmãos, procure ver as coisas espirituais, as coisas principalmente vindas da parte de Deus. Eu já escutei tantas pessoas falar assim, eu vejo demônio, eu vejo isso, aquilo. Irmãos, não queira ver não, às vezes você não tem estrutura para isso. Amém, igreja? É ou não é verdade? A gente tem que procurar ver, irmãos, Deus agir, Deus operar, Deus trabalhar, Deus cuidar, Deus poupar as pessoas. É isso sim, a gente pode pedir, né, essa visão para Deus. Agora ficar vendo demônio, irmãos, não, se tem demônio tem que bater em retirada. Eu não vou ficar precisando ver, né? Eu apenas creio que aonde a luz de Deus está, trevas não pode permanecer. É o que eu creio, irmãos. A pessoa que fala assim, tem demônio ali. Se tem luz, não tem demônio, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Porque o nosso Deus, como diz o pastor Carlos, não é banana, né, irmãos? Como que um Deus banana, desculpa a expressão aqui para quem não entende essa expressão que o pastor sempre fala, né? Como que pode, irmãos? A luz está ali e as trevas reinando. Isso não existe. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Se a luz está ali, se Jesus está ali, não tem demônio, não tem obra infernal, não tem obra diabólica. É ou não é verdade, irmãos?
Então creia que a luz de Deus chega para libertar, chega para limpar, chega para transformar aquele ambiente de escuridão. Amém, igreja? Outro relato que eu quero aqui ler com você, Lucas 24, rapidinho aqui, ó, no verso 13, vamos na tela aí para ser bem rápido. Depois você marca aí para você ler na sua Bíblia, versículo 13, Lucas 24, 13. A Bíblia fala de 2 discípulos que estavam caminhando ao lado de Cristo, só que os olhos deles estavam como? Fechados. Lembra da história, irmãos? Estavam indo no caminho de Emaús. Aí, veja só, Jesus chegou ao lado dos discípulos, eles iam conversando, iam falando o que havia acontecido, vai passando aí o 14, aí a Bíblia fala, irmãos, que nessa conversa, estava ali, interagindo, falando um com o outro. No 15, Jesus aproxima, ele vem ao seu lado, mas os olhos deles estavam, 16 diz que os olhos estavam fechados, eles não conheceram Jesus. Olha só, igreja, por que muitas vezes o inimigo quer que a gente esteja com os olhos fechados? Para a gente não conhecer a Cristo, não conhecer a luz do Evangelho, a gente não conhecer o poder de Deus. O próprio Cristo estava do lado dos discípulos, e a Bíblia está dizendo que eles não conheceram Cristo, porque os olhos estavam fechados. Aí tem toda a história aí, depois você tiver interesse, leia, aí pula lá para o 31. O 31, a Bíblia fala que os olhos se abriram. Diga glória a Deus, irmãos. Olha só, os olhos se abrem. A Bíblia diz aí, abriram-se os olhos, então os olhos foram abertos, e agora, o que aconteceu, igreja? O conheceram. Passaram a ver que quem estava ao lado deles era Jesus. Amém? Então eu vejo, irmãos, que a visão aberta é para a gente conhecer Cristo, conhecer o poder de Deus, conhecer, irmãos, e ver a manifestação do Senhor sobre a nossa vida. Amém, igreja? Outro relato bíblico, 2 Reis, capítulo 6, o verso 16 ao 19. Vamos passar os olhos aí pela leitura. Você vai ver que Eliseu, irmãos, pede para Deus abrir os olhos do seu servo, seu auxiliar, seu companheiro ali de fé, se assim podemos dizer, porque estavam cercados de inimigo, e o profeta Eliseu pede para Deus abrir os olhos para ver o que, igreja? Para ver demônio? Foi isso? Não. O profeta Eliseu pediu para os olhos se abrirem para ver os anjos de fogo que estava protegendo, que estava guardando, que estava dando a eles a cobertura que eles precisavam para aquela batalha de fé. Olha só, igreja, isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem aquela impressão, aquela sensação, olha, estou cercado de inimigo, eu não preciso ver os inimigos, eu apenas creio que a minha volta está cercado de anjos de Deus. 1000 ao seu lado, 10 metros à direita, e você não será atingido. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Se eu não tenho a capacidade, a visão de ver fisicamente, mas pelo menos eu creio. Não estou vendo, mas eu creio. A minha volta, aqui perto, aonde eu estou, há anjos acampados ao meu redor, livrando, protegendo, guardando. É o que o Senhor quer que a gente, irmãos, viva através da palavra de Deus. Vamos lá, leia comigo aí, versículo 16. A Bíblia diz assim: e disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja só, o servo estava preocupado, irmãos, ficou até ao ponto de ficar assim, sem dormir, no sentido assim, e agora, o que vai ser de nós? O profeta Eliseu assim, disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, não se preocupe, tem um exército de anjos de fogo que estão nos protegendo, que estão conosco nessa batalha. Aí o 17 diz assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra vamos repetir essa oração? Peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. Agora, irmãos, eu pergunto, vê o quê? Demônio? A obra infernal? É isso? Não. Para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estava cheio de anjo de fogo, irmãos, anjos de guerra.
naquela batalha. Você está numa batalha, você está num confronto, você, irmãos, tem que crer, né, que pelos olhos da fé você não está só, mas é o que está com você, né, os anjos de Deus sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te encorajando, mas são os que estão conosco. Mas muitas pessoas, eu estou só, ninguém me apoia, ninguém me incentiva, ninguém está comigo. Irmãos, peça a Deus, abra os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar. E aí diz, irmãos, que o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu. E eis que então o lugar estava cercado de que, igreja? De anjos de fogo. Aí o versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, né? Peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Aqui, o que o Senhor nos entrega hoje é isso, irmãos, né? Da parte que o Senhor está nos entregando aqui para você entender, peça para Deus. Se os teus olhos estão fechados, peça para Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais. E vamos ser mais ousados, irmãos, para não ficar só em nós. Ora também pedindo para Deus, se você sabe de alguém que está com a cegueira espiritual: Senhor, abra os olhos do meu filho, da minha filha. Senhor, abra os olhos do marido, da esposa, do pai, da mãe. Senhor, o colega de trabalho. Senhor, abra os olhos dessa pessoa, para que essa pessoa ela venha, estar com a visão de Deus, com o olhar como Deus olha, para que todas as escamas, todas as cegueiras espirituais caiam por terra. Amém, igreja? Nós vamos aqui orar por nós, mas também na sua oração, peça para Deus: Senhor, tira as escamas dos olhos dessa mulher, dos olhos desse homem, para que possa enxergar como Deus quer que esta pessoa enxergue. Amém, igreja? Uma declaração que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, isso aqui é para todos nós como um alerta. O Deus deste mundo, de quem que ele está falando? Não é o nosso Deus, Deus com D minúsculo. Veja que o Paulo está se referindo ao inimigo. O inimigo deste século tem feito o que, igreja? Cegado os entendimentos dos incrédulos, da pessoa que deixa de crer na palavra, deixa de acreditar no poder de Deus. Então o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas. Não sei se você pode aí fazer uma breve reflexão. Quantas vezes você via de forma espiritual e ao passar do tempo, você foi perdendo a comunhão com Deus, às vezes foi se distanciando, foi ficando mal, longe do Senhor. Claro que é só um exemplo, E aí você fala assim: mas eu não vejo mais Deus agir, eu não vejo mais Deus trabalhar, eu não vejo mais a manifestação de Deus, o poder de Deus. Com outra hora eu via com os meus olhos. Veja, irmãos, quantas pessoas que estão assim. É claro que a gente precisa, irmãos, crer no coração, acreditar para que a palavra do Senhor ela venha se cumprir na nossa vida. Deus, eu não aceito e não vou viver com os olhos espirituais fechados, porque o inimigo tem essa função. Qual é a função, irmãos? Está aí: cegar o entendimento dos incrédulos, cegar o entendimento, fechar os olhos espirituais. A pessoa ela não vai enxergar, ela não vai entender. Por isso que a nossa batalha, a nossa luta, ela é constante, todos os dias. Hoje eu venci, amanhã eu tenho que vencer novamente, e outro dia novamente, e assim por diante. Senhor, eu não vou aceitar a cegueira espiritual na minha vida, porque eu quero ver Deus operar, agir, Deus se manifestar, Deus trabalhar em meu favor, Deus me proteger. Eu quero ver a glória do Senhor, porque olha só, deixei para o final, irmãos: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver Deus e a sua glória se manifestar na sua vida, fazendo grande milagre em seu favor. Amém, igreja? Então diga comigo: eu creio e eu vou ver a glória de Deus se manifestar na minha vida e na minha família. Diga: eu creio, Senhor. Amém. Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Manda esse vídeo para alguém, um familiar, um conhecido. Certamente o Senhor vai falar ao coração desta pessoa.